A autenticidade contra a parcialidade é o título da lição 4 na classe dos jovens neste primeiro trimestre de 2025. O texto principal está aqui em Deuteronômio 10 e 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Nós vamos entender aqui na lição de hoje que a autenticidade ela deve ser imparcial. E nós vamos entender também essa questão de Deus não fazer acepção de pessoas, não é? No texto bíblico aqui em classe, Tiago vai falar aí sobre quando no nosso ajuntamento, nas nossas reuniões, no nosso culto, entra alguém de melhor posse, de melhor classe social e nós fazemos uma distinção com esta pessoa em relação a outras pessoas menos abastadas, que não representam aí nenhuma relevância intelectual ou política ou financeira, não é? Então ele está dizendo que quando nós damos o melhor lugar, o melhor assento para o rico por causa do dinheiro que o rico tem, e deixamos o pobre em outro ambiente, enfim, nós estamos aí sendo que parciais, nós estamos fazendo o que? Uma separação, uma distinção de pessoas, tá? Muito bem. Na carta de Tiago encontramos uma chamada à autenticidade na fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento às pessoas. O texto bíblico que estudaremos nessa lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. O que é preconceito? É o conceito que você tem acerca de alguém sem conhecê-la. Já ouviu quando alguém fala assim, nossa, eu não imaginava que você era assim. Pessoas que não convivem com a gente, né? Nossa, eu não pensei que você era assim. Claro que não, você não convive comigo. Você não me conhece, né? Então você não sabe nada sobre mim, né? Mas esse conceito criado de longe, isso é preconceito, é um conceito antecipado, sem conhecer, sem conviver. Juntos vamos examinar esse ensinamento, que será dividido em 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Então vamos ver no primeiro tópico aqui a proibição da acepção de pessoas, tá? Tiago nos exorta no capítulo 2, versículo 1, a não fazermos distinção das pessoas, né? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, tá? Então, a fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo. Quem demonstra favoritismo insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. O termo grego para acepção é prosopolepsia. Esse termo se refere às pessoas que erroneamente consideram ser mais importantes aqueles que são ricos, famosos ou influentes na sociedade. Isso acontece nos nossos cultos. Pessoas com mais dinheiro, elas são tratadas de forma diferente. Pessoas mais influentes, elas são tratadas de forma diferente, não é? Eu quero evitar polêmica aqui, né? Mas enfim, há no nosso meio ou não? Responde aqui para nós nos comentários. O tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Portanto, a palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã, né? Então, nos dias que nós estamos vivendo hoje, inclusive, é, 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 muitas pessoas estão vendo de um personagem, né? Então, você com uma roupa bonita, com um super carro alugado e até uma casa alugada,
Você pode passar a aparência de ser uma pessoa bem-sucedida, muito bem-sucedida, mas isso não ser um fato, né? Então, o fazer acepção de pessoas pela classe social, pela condição intelectual das pessoas, é um grande erro, né? E a igreja, ela é um ambiente muito eclético, né? Na igreja, desde sempre, a igreja foi frequentada pelas camadas mais baixas da sociedade, financeiramente falando, intelectualmente falando, até as pessoas da alta classe social. E como não fazer, aqui já respondendo, como não fazer acepção de pessoas? Entendendo que na igreja somos todos irmãos, né? Então somos todos irmãos e somos todos servos uns dos outros. Olha só o que diz Filipenses, capítulo Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vós mesmos, né? Em outras versões diz, considerem os outros superiores a vocês. Então, como não fazer acepção de pessoas na igreja? Entendendo que na igreja todos somos irmãos em Cristo, estamos no mesmo patamar, e todos somos servos, né? A palavra do Senhor diz, aquele, vamos ver aqui essa referência, eu gosto de referência bíblica. Você tem Bíblia aí? Aquele que quiser ser o maior entre vós. Olha só, como o reino de Deus, ele funciona de uma maneira não tão lógica para quem tem essa mentalidade pensando de uma maneira muito humana e até carnal. Olha só, Marcos 10, 34, 43 ao 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu penso que para muitas pessoas, a própria imagem do Cristo sentado, nós falamos sobre a humanidade de Jesus, a encarnação do Verbo na aula passada na classe dos adultos, e a humanidade de Jesus, ela chocou muitas pessoas naquela época, e hoje chocaria também, né? Então, lembra, na época de Jesus, por que Jesus se aproximava dos pobres? Porque já existe esta distinção, sabe? Aqui no espaço para você, o que você está fazendo aqui? Quem é você para vir para este lugar? Está funcionando, está funcionando. Quem é você para estar aqui, né? Então, o pobre, ele já olha para os ambientes que o rico frequenta, né? E ele não se vê naquele lugar. Então, o que Jesus faz? Jesus vai até os pobres, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vai até os ambientes onde estavam os pobres, os marginalizados pela sociedade, os doentes, ele vai. Como ele também se encontra com pessoas influentes, centurião, ele se encontra com um jovem rico, né? Então, o que o caminhar de Jesus nos mostra? Exatamente esta possibilidade de, em nome do Evangelho, nós termos um comportamento respeitoso e digno com todas as pessoas. Mas assim como naquela época Jesus, ele incomodava muito por essa proximidade, peraí, mas você é mestre. Teve uma vez que os fariseus chegaram até os discípulos, quando ele está naquele banquete que Levi lhe oferece, e ele está sentado com os publicanos, e os fariseus chegam e começam a perguntar aos discípulos, o vosso mestre come com pecadores? Então, para a alta classe, incomodava que Jesus fosse visto no meio dos pecadores, né, dos não tão dignos, né? Então, nós precisamos ter essa mentalidade de Cristo para não fazer acepção de pessoas. Na igreja, no reino de Deus, somos todos irmãos e somos todos servos. Você anotou aí? Anote aí, vou falar de novo devagar. Na igreja, somos todos irmãos e somos
todos servos, tá? Muito bem. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Não se esqueça de falar para nós de onde você nos assiste, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do nosso vídeo também, tá bom? Eu vou postar um vídeo aqui essa semana sobre pregação criativa para jovens e adolescentes usando uma folha de papel. Muito legal. Ela se transforma numa figura, né, de uma arma e depois numa cruz. A gente fala sobre vida, amor, sobre muita coisa. Então fique atento, ative o sino de notificações aí, que em breve eu coloco o vídeo aí para vocês, tá? Bom, tópico 2. As consequências de fazer acepção de pessoas, tá? Eu vou passar aqui pelo tópico 2 para a gente já ir para a conclusão, para trazer aqui uma reflexão para os irmãos, tá? Bom, primeiro, divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade que Cristo deseja para o seu corpo, a igreja, tá? Então, não é coerente com o ambiente cristão a divisão, a acepção de pessoas, tá? Tiago 2,6,7 nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Tiago é uma carta muito forte sobre justiça social, né? Lembrando que naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Dá a entender aqui que os ricos olhavam para os pobres e porque eles blasfemavam o nome de Cristo, porque eles deixavam transparecer que os pobres não eram dignos de estar ali. Eles deixavam transparecer que se as pessoas estavam ali e continuavam pobres, elas não tinham de fato Jesus na vida delas, alguma coisa assim, tá? Só que, segundo o texto de Isaías, Jesus veio para os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, não é? Então, você vê que o próprio ministério de Jesus estava muito acompanhado pelos mais necessitados, que acabam sendo os mais carentes espiritualmente, emocionalmente. Então, a pobreza não é só uma carência financeira, ela gera uma pobreza, uma carência emocional, uma carência espiritual. Então, Jesus sempre deu atenção para estas pessoas. Na verdade, ele sempre deu atenção para todas as pessoas igualmente. As pessoas tinham dificuldade de entender isso, né? Então, quando Jesus estava falando com os ricos, corria-se o risco dos pobres olharem e falar assim, ah lá, ó. Sabe assim, a gente tem um negócio no nosso meio, irmãos, que é assim, ó, quando alguém melhora de vida, é muito engraçado isso, ou quando alguém supostamente melhora de vida. Por que eu digo isso? Porque hoje, melhoria de vida é relativo, de novo. Por quê? Porque com a rede social, as pessoas criam personagens, né? E outra coisa, as pessoas acham que a gente melhorou de vida porque aumentou o número de seguidores no Instagram. Isso nem sempre significa alguma coisa. 99% das vezes não significa nada. Mas o fato é que quando nós ascendemos a uma posição melhor, economicamente falando, as próprias pessoas, elas começam a olhar para nós e já com um olhar diferente, sabe? Tipo, agora não fala mais com os pobres. Agora não mais com os pobres. Então, existe isso de quem está numa condição não tão favorável, olhar para quem está numa condição favorável e ter esse preconceito também. Lembra que eu falei preconceito, essa visão antecipada, sem conhecer, sem conver, lá, é metido. Lá, agora não vem mais aqui. Agora não prega mais aqui. Agora não anda mais com a gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, essa acepção, ela acontece do outro lado também, né? O pobre, ele olha às vezes para alguém que melhorou de vida e ele não consegue, ele já tem na sua mente que aquela pessoa mudou. E não necessariamente. A gente conhece pessoas muito abastadas que são humildes, porque humildade é uma coisa de natureza, é uma coisa de
caráter, não é? E Jesus, ele veio para todos, tá? Jesus veio salvar o rico, veio salvar o pobre, Jesus veio para todos. João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Por último, a acepção de pessoas, ela desvaloriza a dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus. Quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Muito interessante isso aqui. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o pecado que entrou na humanidade por um ato de desobediência produziu muitas mazelas, e uma delas é o fazer acepção de pessoas, é o preconceito. Né? Então, como cristãos, somos chamados a honrar e respeitar todas as pessoas, reconhecendo neles a imagem de Deus, mesmo que distorcida pelo pecado. Então, uma das características do cristão é o não fazer acepção de pessoas, é tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com dignidade, independente de condição social, independente, porque no reino estamos todos no mesmo nível. Anotou aí ou não? No reino estamos todos no mesmo nível. A conta bancária pode ser diferente, o lugar onde mora, onde reside, pode ser diferente, mas no reino, somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível, tá? No mesmo nível. E por último aqui, no tópico 3, uma chamada à misericórdia, tá? Esse texto aqui de Tiago 2, do 12 e 13, mostra que o juízo será sem misericórdia sobre os que não fizeram uso dela. Deus nos chama a exercitar misericórdia para com todos, sejam eles maus ou bons, justos ou injustos. Mateus 5, 7, 6, 14 e 15. Eu até quero aproveitar aqui para uma reflexão sobre. E aí eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar os comentários que eu faço aqui também. Reagir, né? Mas aqui falando sobre misericórdia para com todos, né? Eu até vou postar um vídeo no Instagram daqui a pouco. Sempre que tem uma tragédia, surgem aqueles que vão atribuir aquilo a um castigo de Deus. Por exemplo, nestes últimos dias, não sei como que está exatamente agora, mas acho que todo mundo está sabendo de um intenso incêndio que está acontecendo em Los Angeles. Tá? É que as coisas hoje em dia elas ganham uma grande proporção. Olha lá, incêndio florestal, há 48 minutos, incêndio florestal volta a atingir a região de Los Angeles, tá? Está acontecendo lá um incêndio muito grande, de proporções gigantescas, pessoas sendo forçadas a evacuarem, né, saírem de suas casas, pessoas perdendo suas casas. Esse é um tempo que não tem chuvas ali em Los Angeles nessa época do ano. Os ventos são ventos muito fortes, muito fortes. Já se fala em prejuízos na casa aí dos bilhões, não é? Com este incêndio que já está durando aí, eu acho que mais de 30 dias. Mas, falando aqui de misericórdia, a gente sempre que acontece essas grandes tragédias, né, de grandes proporções, surgem pessoas atribuindo aí estas tragédias à mão de Deus, à ira de Deus. Surgem pessoas atribuindo estas tragédias a um castigo de Deus, a uma punição de Deus. Mas Tiago nos ensina sobre misericórdia, e misericórdia não é dada a quem nós escolhemos. Misericórdia e graça são dadas a todas as pessoas. E as pessoas que não têm Deus na vida, porque eles não amam a Deus, eles não honram a Deus, porque eles brincam com Deus, debocham de Deus. O maior castigo que o ser humano que rejeita Deus pode receber
não é ter a sua casa queimada, não é ter o seu dinheiro, né, virado em cinzas por meio de um incêndio ou qualquer outra coisa, uma enfermidade. Não. O maior castigo que o homem recebe de Deus é uma colheita do seu próprio abandono. Porque Deus é recíproco. Tenho estudado, lido um pouco sobre reciprocidade de Deus. Deus é recíproco. Ele diz em sua palavra lá em 1 Samuel, eu amo, os que me honram serão honrados, os que me desprezam serão desprezados. O que é isso? Reciprocidade de Deus. Nós recebemos dele aquilo que nós semeamos nele. Então, as pessoas que rejeitam a Deus, ou que rejeitaram a Deus, o maior castigo não é perderem suas casas, não é ver o seu dinheiro virar cinzas, virar pó. Não. É colher a reciprocidade de Deus. Eu estava tomando banho hoje pensando nisso, que a reciprocidade de Deus, ela é perigosa. Por quê? Porque ela devolve exatamente aquilo que você planta. Então, quem ama a Deus, e veja que amar a Deus é um princípio e um mandamento, mas é um mandamento que pode ser cumprido ou não. Né? Então, veja, quem ama a Deus será amado por ele. Reciprocidade. Não tem como você plantar desprezo e colher amor. Quem quer colher amor, planta amor. Então, quem está plantando desprezo a Deus e rejeição a Deus, já tem uma sentença muito maior do que um fogo que pega numa casa. Por quê? Porque serão rejeitados por Deus, como fruto da sua reciprocidade, como fruto do resultado daquilo que estão semeando. Né? E eu digo isso porque a igreja não deve celebrar a morte do ímpio, o castigo do ímpio, a punição do ímpio. A igreja de Cristo celebra a salvação do ímpio. A igreja de Cristo celebra a restauração do ímpio. Isso é alegria para a igreja e para o céu. Então, vamos supor que esta e outras tragédias é Deus castigando os ímpios. Isso deve levar os verdadeiros cristãos a clamar como Abacuque pela misericórdia de Deus. As pessoas leem Abacuque e não percebem que Abacuque está vendo destruição para todo lado e ele diz: aviva a tua obra na ira, lembra-te da misericórdia. Porque se somente a ira de Deus se manifestar, meu irmão, não sobra uma poeira para contar a história. Então nós precisamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo como igreja sobre a misericórdia de Deus. Os ímpios, os que rejeitam a Deus, os que debocham de Deus, eles precisam ser alcançados pela misericórdia de Deus. E eu concluo aqui dizendo que os nossos pastores antigos eram muito mais duros com a gente, porém, eles eram apaixonados por almas, eles choravam por almas, eles viviam para ganhar almas. Me parece que para nós hoje falta-nos um pouco, sabe, dessa compaixão por almas. Ah, se perdeu, perdeu. Ah, foi embora, foi. Ah, é castigo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos a não fazer acepção de pessoas e entender que a misericórdia de Deus é para todos aqueles que estão vivos, sejam eles ímpios ou não. Todos precisam, talvez não saibam, talvez ignorem, mas todos precisam da misericórdia de Deus. E nós não podemos negar aos outros a misericórdia da qual fomos feitos participantes e através da qual, por misericórdia, nós permanecemos de pé. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.